Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um são, cajado e pão. Amém? Evangelho de João, capítulo de número 11, leremos dos versículos 33 ao versículo 36. O tema da mensagem já está aí, em nome de Jesus. E o texto diz o seguinte: e quando Jesus viu que ela chorava, e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. E perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. E aí o que? Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja o quanto ele os amava. Feche seus olhos, vamos orar, Jesus. Pai, eu quero te agradecer nessa noite pela sua bondade e por sua misericórdia. Quero pedir ao teu Espírito Santo que continue falando conosco e que nós possamos, para a glória do teu Filho, podemos entender a tua palavra, a verdade que está além dos nossos olhos, que só o seu Espírito pode revelar em nosso coração. Em nome de Jesus Cristo, Pai, permaneça conosco, para a glória do teu Filho Jesus. Amém e amém. Bom, eu já enviei o esboço da mensagem para os irmãos aí no WhatsApp, não sei se deu tempo vocês lerem, mas eu começo a mensagem de hoje falando um verso que é: a amizade é como a árvore, suas raízes profundas sustentam, enquanto as folhas dançam ao vento, trazendo sombra e frescor. Gratidão, filho. Nos dias quentes. Irmãos, qual a definição de amizade para você? Amém? Como você me definiria a amizade? Se alguém te perguntasse aqui, ser amigo, você tem amigo? Me fala para mim. Como você idealiza uma verdadeira amizade, uma amizade autêntica? A Bíblia, ela vai nos trazer várias referências sobre a amizade. E, inclusive, o próprio Cristo vai dizer para os seus apóstolos, em um dado momento, de que ele não os chamava mais de servos, mas os chamava de amigos. A Bíblia vai dizer no livro de Provérbios, capítulo 17, verso 17, que em todo tempo ama um amigo, e na angústia nasce o irmão. Isto é, para Salomão, amizade significa amor e lealdade. Porque em todo tempo ama um amigo, e na angústia, este amigo se transforma em um irmão. A Bíblia também vai dizer em Provérbios 27, verso 17, assim como o ferro afia ferro, assim o irmão afia seu irmão. Isto é, biblicamente, a amizade é sabedoria, é conselho, porque nesses relacionamentos, um afia o outro, nem que sai faísca, mas um modela o outro. E isso é amizade, segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia, também, a amizade é sacrifício. O próprio Senhor Jesus disse que ninguém tem maior amor do que dar a vida pelos seus amigos. A Bíblia diz que melhor ser dois do que um, porque dar melhor paga ao seu trabalho. Biblicamente, amizade é encorajamento. E eu quero te perguntar, você consegue encontrar sacrifício, lealdade, amor, encorajamento nas pessoas que você hoje tem chamado de amigo? Você consegue visualizar isso na vida dessas pessoas? Ou talvez você fale: pastor, eu ainda não vejo, eu não tenho ainda pessoas que eu possa encontrar essas características. Pois é. O tema da mensagem de hoje é uma família amiga de Cristo. A Bíblia vai nos dizer de uma família, que é a família que nós estaremos tratando hoje, que eles saíram do nível de discípulo e entraram para o nível de amizade. Santo Agostinho vai definir a amizade como a escola do amor. Ele diz que nós aprendemos a amar dentro de um contexto de amizade. Existem pais que não conseguem ser amigos dos filhos e não conseguem, então, amá-los como tal. A amizade, ela está no nível maior do que o nível de mãe e pai. Sério, sério.
Jesus chegou para os seus discípulos, certa vez, quando falaram, olha, sua mãe e seus irmãos estão chamando lá fora. E ele disse, a mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. E por que eu digo que a amizade está acima do amor, do nível de amor de mãe e de irmã? Simples. Não que as pessoas vão valorizar isso mais do que a mãe. É porque existem mães que são mães, mas não são amigas. Existem pais que só são pais, ou progenitor, fez o filho, mas não são amigos. Não se relaciona com os filhos. Nem sequer se sacrifica por eles. Parir faz parte de todo animal, seja um animal humano ou animal irracional. Parir, gerar, fazer filho, todo mundo com saúde pode fazê-lo. Agora, ser pai, ser mãe, e além de ser pai e mãe, ser amigo, é uma coisa diferente. E é por isso que Jesus disse, em todo tempo, ama um amigo e na adversidade se transforma em irmão. A Bíblia vai dizer que mais vale um amigo perto do que um irmão longe. Perceba que a relação de amizade ela é algo tão profundo e tão complexo. E é por isso que às vezes eu vejo algumas pessoas dizendo, fulano é meu amigo, ciclano é meu amigo, beltrano é meu amigo, e fulano é meu amigo, e vai fazendo uma coleção de amigos, se for pegar todos os amigos, dá para encher um ônibus. E eu começo a pensar como pode ter tantos amigos, porque as pessoas confundem amizade com colega, com irmão de igreja, e as pessoas podem ser seus colegas, mas talvez não sejam seus amigos. Jesus entendeu o poder da amizade. Jesus sabia o quão a amizade era poderosa. E é por isso que ele escolheu para si 12 de seus discípulos. E somente depois de 3 anos, que eles estão caminhando junto, é que a Bíblia vai dizer que Jesus falou para eles, olha, agora eu não chamo vocês mais de servos, mas eu chamo vocês de amigos. Porque a amizade, ela precisa ser construída. A amizade é construída, não é ganhada e nem herdada. Não é porque fulano é seu amigo que ele vai ser meu amigo, porque para ser seu amigo você tem critérios, para ser meus amigos precisa de passar nos meus critérios. Por isso a amizade é algo tão profundo e algo tão claro. E para ter esta amizade, para construir um vínculo de amizade, precisa passar por esses processos. Por isso, se para ter amizades com pessoas humanas, tem esse nível de complexidade, imagina para ser amigo de Deus. Imagina para ser amigo de Jesus, quais os critérios que precisa se passar. A Bíblia vai falar de 2 homens que teve o privilégio de ser chamados amigos de Deus. O primeiro está em Êxodo capítulo 33, no versículo 11. A Bíblia vai dizer que o Senhor falava com Moisés, face a face, como amigo fala ao seu amigo. Moisés foi chamado amigo de Deus por causa da construção, do relacionamento, da intimidade que ele tinha e que ele desenvolveu com Deus. É claro que tudo é graça, misericórdia, é favor do Senhor. Mas é isso que o texto mostra. A vida separada de Moisés levou com que Moisés desenvolvesse uma intimidade maior com Deus. É tanto que o texto fala que Deus falava com ele face a face. É claro que isso é uma metáfora, porque o próprio Deus disse que ninguém poderia ver a face dele. Mas isso fala de uma intimidade profunda, de um relacionamento tão próximo, mais do que qualquer outra pessoa. Uma outra pessoa que a Bíblia vai dizer que foi considerado amigo de Deus é o próprio Abraão. No livro de Tiago, no capítulo 2, verso 23, Tiago vai dizer acerca de Abraão, que Abraão creu no Senhor. E porque ele creu no Senhor, Deus, foi atribuído a ele esse título maravilhoso de amigo de Deus. Foi chamado. Amado, então perceba, quantos profetas, quantas pessoas existiram no Antigo Testamento, quantos líderes Deus levantou, quantas pessoas, mas a Bíblia vai dar um título de amigo de Deus à exclusividade de 2 pessoas. E talvez então alguém diga, pastor, se for assim então, é difícil dizer que eu sou amigo de Deus, quanto mais minha família. Se o filtro de Deus para ter essa intimidade, a ponto de ser chamado amigo, lembra? Deus, ele chama. A Bíblia mostra que Abraão e Moisés recebem o nome de amigos de Deus.
E nós falamos isso, né? Que somos amigos, Deus é meu amigo. Eu converso com algumas pessoas e vejo as pessoas dizendo, não, Deus é meu brother, e a gente tem essa relação. E amém, o véu do templo se rasgou. Nós temos hoje, graças a Deus, o privilégio de entrar pelo novo caminho, livre e novo caminho, e estar diante do Senhor, ter esse relacionamento de intimidade com Deus, através do Espírito Santo. Mas a pergunta que eu faço é essa: como identificar, como entender e como perceber se de fato eu estou vivendo um nível de intimidade a ponto de ter Deus como meu amigo, ou se eu estou apenas sendo um discípulo dele? A minha preocupação é essa, queridos, porque muitos de nós não estamos acessando níveis mais profundos com o nosso relacionamento com Deus. Ainda vemos Deus apenas como servo, ainda vemos Deus apenas como Pai, ainda vimos Deus apenas como o Senhor. Mas o próprio Jesus chega para os seus discípulos e fala, eu não vou chamar vocês de discípulos, João capítulo 15, verso 15, mas eu vou chamar vocês de amigos. E sabe por que eu vou chamar vocês de amigos? Porque eu não escondi nada de vocês. Tudo que o meu Pai me disse, eu tenho revelado a vocês. Jesus está dizendo que o nível de intimidade, em João capítulo 15, verso 15, com seus discípulos havia aumentado tanto, que ele não escondeu nada, ele confidenciou aos seus discípulos tudo o que o Pai havia revelado ao seu coração. E isso só se faz com amigos. Tem filhos que não vão se abrir facilmente para o pai. Tem filhos que não vão falar das suas intimidades para o pai, mas tem liberdade para falar com o amigo. Por isso, construir uma relação de pai e mãe. Eu sei que talvez os pais ficam chocados e falam, como assim? Os amigos têm mais importância. E é isso, meu irmão. Quando criança, o filho quer pai, quer mãe, gruda na barra da saia. Se o pai sai, chora, quer estar onde? Mas quando vai crescendo, os pais sabem disso. Os pais vão falar um monte de coisa para o filho, mas ele deixa de ouvir o filho, o pai, para ouvir os amigos. Por quê? Por causa de identidade, identificação, relacionamento, intimidade. O pai que consegue, além de ser pai, além de ser mãe, ser amigo do filho, a ponto do filho não esconder nada para ele, esse pai, essa mãe, está fazendo um trabalho excepcional. Concorda comigo ou não? Pode discordar. É por isso que Deus não quer apenas ser seu pai. É por isso que Deus não quer apenas ser o seu Senhor. É por isso que Deus não quer ser apenas seu brother. Deus não quer ser apenas um conhecido seu. Deus quer ser seu amigo. Quantos aqui tem vontade de ser amigos de Deus? Dão glória a Ele aí, meu irmão. Aleluia. Eu quero ser esse amigo do Senhor. E eu não quero ser sozinho. Eu quero, juntamente com a minha família. O texto que você leu comigo fala do momento em que Jesus chega na casa de uma família, de 3 irmãos. A Bíblia não fala dos pais. A Bíblia não fala se Lázaro é casado, ou se Maria, ou se Marta era. A Bíblia fala somente dos 3. E os 3 têm uma relação, não apenas de líder e liderado. Não tem uma relação apenas de conterrâneos. Eles construíram, Deus, por graça, Jesus por graça, deu a eles um acesso, a qual essa família é uma família de amigos de Jesus. Você pode observar que Jesus, pelo menos no relato bíblico, esta família foi a família que mais recebeu Jesus na sua casa. Hoje eu fiz eu espalho convite para todo mundo aí pela internet, e eu coloquei uma questão. Será que Jesus, hoje, se ele estivesse aqui hoje, ele seria seu amigo a ponto de visitar frequentemente a sua casa? De você assar um churrasquinho e falar, Jesus, chega aí, estamos passando a carninha aqui, ou Jesus fazer a mesma coisa, te chamar. Será que você construiria esse nível de intimidade? Eu sei que é apenas uma reflexão, mas é esse tipo de intimidade que o Senhor quer construir conosco. E é esse tipo de intimidade que Jesus tinha com Marta e Maria. Era só Jesus passar em Betânia, ele estava lá na casa de Marta, Maria e de Lázaro. Era só, Jesus tinha acabado de estar lá em Betânia. E 2 dias depois, Lázaro adoece, manda chamar Jesus. E toda vez que Jesus passava ali, o ponto de encontro era na casa dessa família. E eu quero desafiar você, exatamente na mensagem de hoje, é construir um ambiente para que a sua família se torne esta família que construa uma relação de intimidade com Jesus.
E construa uma relação de afinidade para que Jesus, em todo o tempo, possa habitar na sua casa. E é por isso que eu quero trazer 3 características dessa família que me chamaram muita atenção na relação de amizade dela com Jesus. Para que nós possamos ser uma família amiga de Jesus, amiga de Cristo. Eu quero desafiar a construir 3 coisas na sua casa, na sua família. A primeira coisa, diga comigo, para ser família, para ser amigo de Cristo, precisamos ser uma família hospitaleira. Eu quero te convidar, te perguntar, como é a hospitalidade da sua casa? Você recebe gente frequentemente, raramente? Como é? Abra sua Bíblia comigo no capítulo 11, versículo 38. Olha aí comigo. Lucas 11, 38, melhor dizendo, irmãos. Lucas 11, 38. O texto vai dizer o seguinte: e caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Amados, Jesus, ele sempre estava passando, como eu disse, por Betânia. E agora, Jesus chega na casa de Marta, de Maria, e encontra com elas, com Lázaro. Mas você percebe no texto que Jesus não chega lá sozinho. Jesus chega, é no capítulo 10, 38, eu falei 11, 38. Lucas 10, 38. Ele não chega sozinho. Jesus vem acompanhado. E quando ele chega acompanhado, ele chega a ele, mais 12, tinha mais 4 mulheres que seguiam Jesus, e tinha os discípulos que geralmente não são mencionados no texto sagrado. O texto foca geralmente nos 12, e uma vez vai falar, lá em Lucas 8, das mulheres, e o texto diz que elas iam por onde Jesus ia. Então, no grupo de Jesus não havia apenas homens, tinha mulheres que também seguiam com ele, e tinha as pessoas, os curiosos. E o texto está dizendo que Jesus chega em Betânia, e encontra com Marta, e ela abre a porta, mas ela não abre a porta apenas para Jesus. Ela abre a porta para Jesus e a igreja que o seguia. Eu confesso para vocês, irmãos, que tem sido desafiador, porque o tempo está passando, e cada vez mais a sociedade está se tornando, sabe, individualista, introspectiva. O nosso contexto social não é mais como o contexto dos nossos pais, onde as casas nem tinham muro, era apenas uma cerca de arame. A pessoa já saía na porta do quintal, cumprimentando a vizinha. Oi, dona fulana. Oi, e era aquela troca de experiência, de conversa. Hoje não. Hoje, muitas das vezes, nós moramos na rua sem conhecer nenhum vizinho direito e nem saber o nome. E, de fato, com essa mudança social, nós, igreja que reúne como igreja, estamos inseridos nessa sociedade. E essa cultura do cada um no seu quadrado nos impregnou. E nós fomos perdendo a essência da vida comunitária. No livro de Atos, capítulo 4 e no capítulo 2, diz que a igreja se reunia no templo, e é claro que o templo aqui faz referência ao pátio, eles nunca tiveram acesso ao templo, até porque no capítulo 7 Estevão é morto, e aí pronto, acabou, a igreja não vai mais ao templo. Mas se reunia no templo e de casa em casa. E talvez alguém diga, pastor, mas a criminalidade era diferente. Eu não vou dizer para você que era mais ou menos, era diferente. Porque criminalidade, tudo o que nós temos de risco hoje, tínhamos também na época de Jesus. E talvez com bem menos segurança. E a gente está olhando uma mulher que está, talvez, com a sua agenda a ser organizada. Ela já estava, talvez, com tudo programado. Mas, abruptamente, rapidamente, ela tem que reelaborar a sua agenda. Talvez ela tinha planejado lavar roupa, levar comida para os animais, ou quem sabe, fazer algum outro trabalho no campo. Mas Jesus chega, e chega junto com mais 12 homens, mais outras mulheres. E Marta tem que abrir sua porta, Marta tem que receber Jesus. O texto não faz menção aqui nesse momento de Lázaro, mas ele está lá.
E Maria está lá. Mas nós não vemos ninguém queixando. Agora, Marta tinha uma característica mais sanguínea, mas eu não vejo ela reclamando. Mas eu vejo ela com o coração aberto para servir. E nós vamos falar disso mais à frente. Irmãos, se tem uma coisa que a igreja do Senhor precisa resgatar, é o coração, sabe, hospitaleiro. Muitas vezes, mas eu confesso para os irmãos que às vezes é difícil agendar até uma visita no lar. Eu tenho observado que até o convite para as visitas na casa diminuíram. Quando se fala de levar a igreja, ou de trazer a igreja na casa, é um desafio. Quando se fala de fazer uma reunião de célula, pequeno grupo, as pessoas correm. E eu fico preocupado porque a Bíblia vai dizer que a hospitalidade é uma marca registrada de todo cristão. No livro de Hebreus, vai nos dizer o seguinte, Hebreus capítulo 13, verso 2. O texto vai dizer, não esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que sem saber, alguns acolheram anjos. Chega um homem estranho na casa de Abraão, batendo a porta. Abraão abre a porta. E quando Abraão abre a porta, vai conversando, oferece comida, pede comida na realidade. E lá no meio da conversa, aquele homem estranho diz para Abraão que Sara ia gerar. Sara estava fazendo comida em um cômodo, mas ela escuta. E ela riu. Eu, dessa idade, gerar filho. Naquele momento, o homem estranho falou, porque você riu, o nome do seu filho será Isaque, filho do riso. Foi naquele momento que Abraão lembrou, Abraão entendeu que não era um homem comum, era um anjo de Deus. Este mesmo homem que chegou na casa de Abraão, que Abraão não conhecia, só descobriu que era um anjo. Depois que ele falou isso, foi para a casa de Ló. Chegou na casa de Ló, os homens da cidade já queriam ficar com ele, porque a gente sabe quando era Sodoma, Gomorra era perversão. E sem conhecer esse homem, Ló recebe na sua casa, o hospeda. E a Bíblia vai dizer que esse homem, que era um anjo, livrou Ló e suas filhas e livraria a esposa, se ela tivesse sido obediente, da destruição de Sodoma e Gomorra. Perceba que quando o autor de Hebreus faz menção de ter a hospitalidade como a marca da nossa família, ele está dizendo que nós podemos receber anjos e recebemos sim. Somos abençoados por Deus quando recebemos em nossa casa as pessoas de Deus. Marcos capítulo 10, leia comigo, versículo 40 e 42. Para você entender a importância da recepção da igreja na nossa casa, de abrir o nosso lar para receber aqueles que são enviados do Senhor. O texto diz, Marcos 10, verso 40, diz, quem receber vocês, na versão NVI, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá recompensa de justo. E que se alguém der, mesmo seja apenas um copo de água fria, a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Amado, entenda isso. Nós recebemos a igreja e seremos abençoados e recompensados por Cristo por causa disso. E eu entendo, irmãos, que a vida está corrida. E nós estamos correndo atrás dos nossos recursos, do trabalho. Mas entenda, se você não parar para compreender que receber os irmãos em casa também é fazer a obra de Deus, também é investir na sua família. Se você não tiver essa noção, você nunca vai receber. O que Jesus está dizendo é que quando você recebe um cristão na sua casa, um servo de Deus na sua casa, você também está abençoando a sua casa. Mas nós temos esquecido disso. Ele está dizendo, se alguém recebe um dos meus servos, porque ele é profeta, receberá recompensa de profeta. Se receber um discípulo, receberá recompensa de discípulo. E eu quero te perguntar, qual foi o último irmão que foi na sua casa? Qual foi a última vez que você convidou um irmão da igreja para tomar um café com você? Qual foi a última vez que você saiu da sua casa e foi à casa de alguém
para almoçar, tomar um café. Irmão, sabe uma coisa que eu tenho observado? Nós não temos recebido as pessoas na nossa casa, porque a gente está preocupado com o que comer. Irmãos, olha para Marta. Marta está preocupado com o que vai dar. Marta está preocupada com o que servir. Mas a palavra de Jesus para Marta é: Marta, você está preocupada com o que servir? Não, preocupe com o relacionamento. Maria escolheu a boa parte, e dela não será tirada. Pare de preocupar com o que vai servir, e preocupe com o que você vai doar, que é a sua vida, a sua atenção, para a glória de Deus Pai. É a melhor parte. Irmãos, eu quero usar aqui uma palavra que eu vi o Mário Sérgio Cortella dizendo, que se for para convidar alguém para ir para fazer um churrasco, para a pessoa chegar lá e o churrasco já está pronto, a pessoa só chegar e comer e ir embora, fica na casa. Porque a importância do churrasco não é a comer o churrasco. Até porque muita gente come um pedacinho, outro já fica cheio e vai embora. A importância do churrasco é o processo. É chegar, pegar, temperar a carne, enquanto está conversando, colocar o carvão. E quanto mais demorar a churrasqueira que pegar fogo, mais tempo, meu. Porque é o relacionamento, é a roda da mesa. Comer, todo mundo come na sua casa. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 11, que se você estiver com fome, come lá na sua casa. Porque a importância de se reunir para tomar um café, comer alguma coisa, não é sobre a comida, mas é sobre o relacionamento. Coisa que está se perdendo, porque até casais de namorado tem saído para lanchar e um senta de um lado e do outro, e cada um com o telefone na mão. Não há espaço para diálogo, não há espaço para conversa, não há espaço para encarar o outro no olhar. Então quero te convidar, meu irmão, no nome de Jesus, se você quer ser uma família amiga de Jesus, Jesus ama relacionamentos, Jesus ama chegar na sua casa, e Ele não vai chegar sozinho, Ele vai chegar com a sua igreja. Quantos estão dispostos a abrir e glorificar o nome de Jesus na sua casa? Jesus foi no casamento, Maria foi convidada, Jesus foi convidado, mas será que convidou os 12? Não convidou, mas a turma foi. Imagina aí, a gente manda o convite, a gente fica torcendo para a pessoa não trazer ninguém. Mas Jesus é daqueles que quando vai no casamento convidado, ele não vai sozinho não, ele vai o grupo todo. Se você está disposto a abrir sua casa para Jesus, esteja disposto para abrir a casa para a igreja dele também. Eu sei, irmãos, que isso vai contra o nosso costume moderno. O costume moderno hoje é cada um, porque tem um monte de crenças. Mas o Senhor está nos chamando a libertar disso, irmãos, e a resgatar o coração hospitaleiro. João Calvino diz: a hospitalidade é uma das maiores virtudes de uma comunidade cristã, pois ela reflete o próprio acolhimento que recebemos de Jesus. Então, queridos, eu sempre falei aqui na igreja, reforço, eu fico feliz pelos feedbacks que nós já recebemos. Mas eu sempre falei para os irmãos aqui, nossa recepção como igreja precisa ser a melhor. As pessoas precisam entrar aqui e precisam sentir amadas, precisam ser vistas, precisam ser percebidas. Mas não é somente aqui não, meu irmão. Mas é na rua, é no trabalho, é onde você vê. Porque às vezes é assim, dá esse jogo de interesse, recebe tudo bem aqui, mas eu até falo, né, que às vezes eu não consigo conhecer as pessoas por sua fisionomia. Eu só não cumprimento, eu só não falo se eu não conhecer, eu só não ver. Mas por quê, querido? É esse o nosso coração. É um coração que recepciona, é um coração que hospeda em nome de Jesus. E por sermos assim, nós receberemos a recompensa para a glória de Deus. Você crê comigo? A Bíblia diz que uma das características para ser um presbítero na igreja é que ele precisa ser hospitaleiro. Para alguém servir, tem que ter um coração de hospitalidade. De 1 a 10. Eu vou pegar no pé nisso. De 1 a 10. O quanto você é hospitaleiro. O quanto a sua casa é receptiva. O quanto o seu lar é aberto para a igreja de Cristo. O quanto a sua casa é aberta para as pessoas, para os vulneráveis. Mateus capítulo 25, Jesus disse: vinde benditos do meu Pai, para o reino que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. Porque eu estive nu e me vestistes. Eu estava com fome e me deste de comer. Quantos de nós temos abrido o nosso coração para servir as pessoas? Amém? Mas o texto continua nos dizendo, a história sobre Marta, Maria e Lázaro nos fala uma segunda verdade, que nos chama a atenção sobre ser uma família que é amiga de Jesus. João capítulo 12, versículo 1, existe mais uma segunda verdade sobre ser amigo de Jesus. Eu não estou dizendo de você ser, eu estou dizendo da sua família ser.
da sua casa ser. Eu espero que, principalmente os irmãos aqui, cuja família toda são servos do Senhor, porque eu sei o quão é desafiador para alguém que é cristão e o cônjuge não é. Eu imagino o quão é difícil, né? É desafiador de fato. Mas todos nós que somos cristãos, principalmente quem é o marido e a esposa, serve ao Senhor. Não tem como fugir dessa responsabilidade, meu irmão. João capítulo 12, versículo 1, diz assim: e 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. E ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Uma segunda verdade que eu vejo na história dessa família. A primeira é que ela era hospitaleira. A segunda tem conexão com a hospitalidade. Porque agora não é apenas uma casa que recebe Jesus e seus discípulos, mas é uma casa que se tornou um ponto de referência, um lugar de apoio para o reino de Deus. Diga comigo, lugar de apoio. Casa de apoio para o reino de Deus. Irmãos, Jesus não apenas visitava Marta, Maria e Lázaro pelo relacionamento da amizade construída, mas também porque a casa deles era estratégica. Ficava a 3 horas de Jerusalém. E Jesus precisava de uma casa onde ele poderia pousar. Jesus precisava de uma casa onde ele iria se reunir com as pessoas, com seus discípulos. Por isso que no primeiro texto Jesus chega, reúne para discipular. E agora Jesus está ali novamente. E Marta, serva como ela é. E eu quero muito que as irmãs, durante a leitura desse livro, identifiquem que ser Marta não é um problema. Entende? Ser Marta não é ruim. E nós vamos falar isso aqui agora. Porque às vezes a gente fala assim, coração de Maria em tempos de Marta. Não, a gente está vendo que o problema da Marta moderna é que a Marta moderna está com um monte de coisas para fazer. Está totalmente atarefada. A ponto de sacrificar a vida de devoção. A ponto de sacrificar o ministério, o chamado que Deus tem dado a ela. A Marta dos dias de hoje está consumista, assumindo funções e atribuições que Deus não as designou. É por isso que sofre emocionalmente. Irmãos, a leitura tem sido fantástica. E novamente eu te chamo a atenção. Nós estamos agora no capítulo 5 do livro. Eles são 14 capítulos. Se você não começou a ler, por favor, comece agora. Porque você vai ser abençoada demais com isso, irmãos. Principalmente as agitadas que não conseguem ficar paradas, né? Vocês especialmente. Ser Marta não é um problema. Porque nós precisamos da igreja vivendo os 5 propósitos. Observe comigo aqui. Lucas capítulo 10, versículo 39. O que está escrito lá? Que enquanto Marta estava servindo, Maria estava fazendo o quê? Estava o quê? Ouvindo o que Jesus dizia. O que isso chama? Isso chama discipulado. Em uma casa que é o ponto de apoio do reino. Isso me faz lembrar, quando eu viajava com minha mãe, viajo, né, quando ela precisa, eu não tenho dinheiro para pagar o tempo que a gente fica lá no hotel. Eu tenho alguns parentes, mas a gente acaba não incomodando porque a gente, quando vai, fica nos pontos de apoio. Lá tem uma casa que acho que é a prefeitura que paga. E enquanto a gente está naquela casa, a gente come, dorme, tem horário para poder chegar, horário para sair. E a gente, é como se ficasse na nossa casa, é algo bacana. Eu fico, né, a gente conhece pessoas novas, vem pessoas de várias cidades ali. É muito bacana. E eu louvo a Deus por esses projetos que tem, né? Porque senão a gente passaria um pouco de aperto nos momentos mais difíceis, que é o problema de tratamento de saúde. E essas casas, que são chamadas casas de apoio, né, para as pessoas que vêm de fora ficar, são abençoadoras demais. O que eu quero que você entenda é que essas mesmas casas de apoio na saúde, lá na Belo Horizonte, Teófilo Otoni, ok? Deus quer fazer da sua casa uma casa de apoio para a saúde espiritual da sua vizinha, do seu vizinho. Está entendendo? Pegou isso? Não? Deus quer fazer a sua casa um ponto de apoio para aqueles que estão morrendo espiritualmente. Deus quer fazer a sua casa um ponto de apoio, querido. Um lugar onde as pessoas vão chegar e vão receber o acolhimento, vão receber a bênção de Deus na sua família. Por isso que agora não é só sobre ser hospitaleiro, mas é sobre viver os propósitos de Deus em nossa casa. E o primeiro propósito nós falamos do quê? Vamos lembrar aqui da nossa missão? Somos uma igreja pelo Espírito Santo para adorar a Deus, pregar o Evangelho, crescer em comunhão, servir uns aos outros e fazer
São os 5 propósitos que nossa igreja tem lutado, irmão, para viver. Nós percebemos o primeiro propósito. Maria estava aos pés, fazendo o quê? Ouvindo. Isso é discipulado. João capítulo 12, versículo 1 ao 2. João capítulo 12, versículo 1 ao 2. Vamos voltar lá. O texto está dizendo que, João 12, 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos, e fez o quê? Preparar um jantar. E Marta fazia o quê? Servia. Qual é esse propósito? Qual é o propósito, irmão? Serviço. Segundo propósito. A outra coisa que acontece nessa casa, agora no versículo 3. Então, Maria pegou uma litra de nardo puro, que era o perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos, e toda a casa encheu com a fragrância do perfume. Isso é o quê? Qual é o propósito? Vocês não identificaram qual é o propósito? Qual é o propósito aí, irmão? Adoração. Isto é, Marta está fazendo a parte do serviço. Lázaro está fazendo sala e conversando com Jesus, isso é comunhão. E Maria está fazendo o quê? A adoração. Terceiro propósito. Mas não para só por aí. Nessa casa, agora lá no versículo 45. Nós já vimos que discipulado, serviço, comunhão, adoração. E o que está acontecendo agora no capítulo 12, versículo 45. Quem vem a mim... o que eu acho que lá não está errado. 12, capítulo 45. A incredulidade. É 11:45, deixa eu ver aqui, gente. Isso, é 11. Anotei errado aqui, algumas referências. 11, versículo 45. Está escrito o quê? E muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, o que aconteceu? Qual é o propósito que está aí? No 11:45? Qual é o propósito? Eu não vou continuar pregando enquanto você não identificar. Missão, evangelismo. Amém? As pessoas foram lá visitar Maria, visitar Marta, mas chegaram lá, viu o que Jesus fez, e as pessoas que foram lá, por causa de Marta e Maria, fizeram o quê? Creram em Jesus. Quem está comigo, diga amém. Então nós temos aqui discipulado, serviço, missão, adoração e comunhão. Na onde? Na igreja? Na igreja? Na casa da família que é amiga de Jesus. Eu quero fazer uma pergunta básica, muito simples. Você consegue enxergar os propósitos de Deus sendo cumpridos na sua casa? Missão, serviço, adoração, comunhão, discipulado? Como está lá? Irmãos, Deus não quer ser amigo apenas de você, Deus quer ser amigo da sua família. Agora imaginemos quantas casas estão aqui reunidas hoje. E se em cada casa fosse a casa de Marta, Maria e Lázaro, se a sua casa vivesse os propósitos de Deus, a pregação não seria feita apenas em um lugar, na igreja, no templo, Avenida Olinda de Miranda. A igreja, a pregação seria espalhada por toda a Almenara. E é isso que Deus quer. Deus quer que a igreja se espalhe sobre a cidade. E só é possível se cada casa se transformar na igreja de Cristo. E eu quero isso para minha. E se você quer isso para você, querido, abra seu coração e permita que a sua casa seja transformada em uma ponte do reino de Deus. Permita que o seu lar seja um ponto de apoio do reino de Deus. Não deixe que o espírito de Marta, que é preocupada com a limpeza, preocupada com a comida, preocupada com um monte de gente, tome conta. Só um coração de Maria pode fazer isso. Está sensível para ouvir o que Deus está direcionando. É por isso que, além de sermos hospitaleiros, uma família que de fato quer ser uma amiga de Jesus, tem que se transformar em um ponto de apoio para o reino. Em Romanos capítulo 16, Paulo vai escrever, aliás, não é Paulo que escreve, é Tércio. Paulo está apenas ditando a carta e Tércio está escrevendo. E ele chega no versículo 3 e 4 falando de um casal. Mas todo o capítulo é Paulo agradecendo aos seus cooperadores. Mas no versículo 3, Romanos 16, 3,
Paulo vai dizer de Priscila e Áquila. E ele vai dizer assim, capítulo 16, versículo 3. Saúdem Priscila e Áquila. Romanos 3, 16, 3, 4. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Eles arriscaram a vida por mim. Não somente eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Ele está falando da Grécia, da Ásia Menor. Saúdem também o quê? A igreja que se reúne na casa deles. Saúde é Pêneto, o meu amado irmão, que foi primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Perceba que Paulo está dizendo que havia uma reunião. E Áquila e Priscila não fez isso apenas com Paulo ou com a igreja em Roma. Quando eles estavam em Corinto, chegou um rapaz chamado Apolo, e Apolo estava ensinando. Porém, Áquila e Priscila viu que, está lá em Atos 18, viu que Apolo precisava ouvir mais. A Bíblia vai dizer que Áquila e Priscila chamou Apolo, e Apolo passou a estar com eles, e eles falaram mais de Jesus para Apolo. Quando pegou fogo em Roma, e que o imperador acusou os cristãos de ter feito isso, Áquila e Priscila teve que fugir de Roma para Corinto. Nesse interim, Paulo estava chegando em Corinto da sua segunda viagem missionária. E lá ele se encontra. Eles nunca tinham visto Paulo. Mas a Bíblia vai dizer que eles convidam Paulo a morar com eles. E durante 3 anos, Paulo mora com Áquila e com Priscila. Por quê, meu irmão? Hospitalidade. E transformar a sua casa em um ponto de apoio para o reino de Deus. E é isso que Deus está chamando essa igreja. É isso que Deus está te convocando para ser um ponto de apoio do reino de Deus. Mas só será possível, querido, quando você entender o que de fato é o Evangelho. Que você não está aqui apenas para ser um consumidor. Que você não está aqui apenas para ser um evangélico. Para ser alguém que tem uma religião. Deus não está chamando religiosos. Deus está chamando servos obedientes. Que amam o reino dele. E é capaz de dar a vida pelo Evangelho. Meu irmão, eu fico preocupado. Porque tem pessoas que dizem que dão a vida pelo Evangelho. Mas não é capaz de dar a casa para o reino. Não é capaz de dar seu tempo. Como eu dou minha vida e eu não cedo espaço na minha casa para acolher, para cuidar, para salvar, para abençoar pessoas. Eu sei que é difícil, irmão. O contexto social mudou, mas o venho é o mesmo, a palavra é a mesma e ela não muda. Quem está comigo, diga amém. Mas eu quero terminar uma terceira realidade, uma família que é amiga de Jesus. Eu não estou falando de uma amiga conhecida. Eu não estou falando de uma família que é somente serva. Eu estou falando de uma amiga que subiu de nível. Uma família que subiu de nível. E que não quer apenas estar num relacionamento de escravo e senhor. Mas um relacionamento de amigo. Sabe? De chegar ao final de semana. Tá fazendo o que aí? Vem aqui em casa, vamos assar uma carninha. Irmão, tá faltando... Isso, fala, meu Deus do céu, tem hora que até para reunir os irmãos para poder fazer uma coisa coletiva é difícil. Não sabe disso, não sabe? É difícil às vezes. Fizemos churrasco para os machos lá em casa. Né? Nós tivemos que ficar lá no grupo. Machaiada, chega junto. Porque às vezes é difícil. Sabe por quê? Nós mudamos. Mas não deveríamos mudar. Sabe por quê? Vem cá. Talvez você diga assim, pastor, mas a nossa cultura é assim, pastor. Eu vou dizer para os irmãos, eu fui plantar a igreja em Taiobeiras, ficamos lá 7 anos. E minha esposa está ali. A gente só vivia na casa dos outros. Era visitando, era aconselhando. Chegava no final de semana, era difícil, né? Tinha vezes que a gente recebia 2, 3 convites para ir na casa. A gente tinha que fazer, irmão, não dá para ir hoje não, a gente embarca para outro dia, porque tinha muito disso. Muito disso. E alguém pode dizer, pastor, é cultura. Ok, é cultura, e eu entendo que seja. Mas quando nós nos convertemos, detalhe, a cultura que tem que reinar no seu coração não é a cultura de Almenara, nem a cultura de Taiobeiras, ou a cultura da China, da Índia, ou dos Estados Unidos. É a cultura do reino. Você entendeu? Não é mais o jeito de ser, não, é o jeito de ser do reino. E é por isso que serve igreja. Porque é na igreja que nós vamos nos desapegando da cultura do mundo e começamos a ter a cultura do reino. E a cultura do reino é dita por Jesus e não pela liderança da igreja. É por sua palavra.
E uma das coisas que a cultura do reino nos faz, querido, sim, é viver com gente estranha, gente diferente. Ó, irmãos, olha bem, e é isso que eu quero dizer em terceiro lugar. Eu poderia falar outras características, por exemplo, como uma família que ama a Jesus, uma família que é amiga de Jesus, precisa ter em terceiro lugar, diga comigo, fé. Novamente, parece que vocês estão... Almoçaram, irmão? Diga comigo, fé, além da esperança. Você já observou que as pessoas dizem que a esperança é a última que morre? Eu quero terminar com você essa mensagem, provando para você que não é. Você que acredita nessa máxima, você, a partir de agora, está sendo convidado a abandonar essa frase e nunca mais dizer. E eu te provo isso. João capítulo 11, versículo 21 e 22. Olha o que o texto está dizendo para nós. Lázaro morre. A família agora, que não fala de pai e mãe, só fala dos 3 irmãos. O homem provedor da casa, na cultura judaica, morre. Essas meninas vão passar um pouquinho de perrengue. Nós não sabemos a idade delas. Se eram mais velhas, mais novas, ninguém sabe. Mas uma delas, elas agora perdem o irmão. E quando elas estão perdendo o irmão, ela está doente, elas mandam chamar Jesus. Se você sabe da história, Jesus demora. E ele chega depois. E quando Jesus chega, Lázaro já está morto. E ele não está morto porque morreu ontem. Já está 4 dias morto. E Marta vai constatar isso com Jesus. Mas Marta chega para Jesus e fala: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Até aqui era esperança. Ela estava esperançosa. Meu irmão está doente, mas nós já mandamos chamar Jesus. Jesus é o nosso amigo. Ele está sempre aqui. Mas Jesus está, irmãos, imagina a cabeça de Marta passando assim. Mas se ele vem aqui comer, se ele vem aqui com aquela renca, se ele vem aqui quando a gente nem está esperando, ele chega. Agora que a gente precisa, que tem que vir mesmo. Agora imagina o mensageiro chegando e fala: eu falei a mensagem para Jesus, mas vai vir agora não. Imagina, um coração murmurador falou: o que é isso? Esse pastor, quando é para comer, vem. Quando é para trazer a renca dele sem aviso, ele chega. Agora que meu irmão está doente, não vem. Poderia pensar assim, não poderia? Eu acho que pensaria. Eu acho que muitos de nós talvez pensariam. É tanto que Marta chega: mas Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu te mandei chamar, tem 2 dias, é só 3 horinhas de viagem. Irmão, 3 horas de caminhada. Dava para você chegar no mesmo dia se quisesse, mas tem que demorar 2 dias. Por quê? Marta poderia falar e falar. Não é isso? Colérica, eu falei sanguínea, mas é colérica como ela era, ou dominante, como eu já falei para os irmãos. Mas ela fala algo fantástico no versículo 22. Ela disse o seguinte, verso 22. Todavia, porém, Senhor, mesmo agora, isto é, mesmo agora, depois de 4 dias morto, Deus te dará tudo o que pedistes. A esperança acabou, Senhor, mas agora eu só estou na fé. Você crê nessa verdade e pode aplaudir Jesus por isso. A esperança pode ter acabado, mas alimente a fé. É essa a verdade. Muitos conhecem Marta pela trabalhadora, a agitada, a atarefada, mas eu te convido a olhar para Marta, uma mulher de fé. Que ela não perdeu a fé. Pode ter perdido a esperança, mas não a fé. E muitos de nós estão assim. Talvez, meu irmão, você já perdeu a esperança do marido mudar. Talvez você até perdeu a esperança de que o filho não vai ser assim mais, ou a filha, ou se aquele negócio não vai dar mais certo. Tudo bem. Se já não há mais esperança, fique em paz. Você só não pode perder a fé. Você só não pode perder a fé. Ah, pastor, mas qual a diferença entre fé e esperança? Qual a diferença entre fé e esperança? É que a esperança depende dos seus recursos, dos seus meios, das suas formas. Eu mandei chamar Jesus. Ele vai vir. Mas quando o método de Marta ou de Maria, sei lá quem foi das duas que mandou chamar Jesus, não deu certo. E que o irmão já estava fédito. Observe o que ela vai falar para Jesus aí. Ela vai dizer mais à frente: Jesus, já são 4 dias, já se passa 4 dias. O que sobrou para Marta foi o quê? Foi fé. Senhor, eu já desisti do meu marido, já desisti do meu casamento, já desisti de buscar isso, mas Senhor, eu desisti.
mas eu continuo crendo no Senhor. Eu já não sei mais o que fazer, mas eu continuo crendo no Senhor. Os meus recursos já acabaram, mas eu continuo crendo no Senhor. Aleluia, é o que Pedro disse: eu já pesquei a noite toda, já tentei de todas as formas, mas pela sua palavra eu vou continuar, eu vou lançar a rede. A esperança depende de você, mas a fé depende da palavra de Deus. Quem é uma família na qual tem Jesus por amigo, não desiste, porque ela não depende da sua esperança apenas. No livro de Hebreus capítulo 11, versículo 1, nos mostra algo fantástico, que talvez você nem tenha percebido ao ler esse versículo. A definição de fé é clara. Diz que a fé, diga comigo, a fé é a certeza. Fé é certeza, ou é a confiança, né? Daquilo que esperamos. Perceba. Quando se fala certeza, na versão Nova Almeida atualizada, está falando de convicção. Eu creio, está falando de algo presente, é do presente, existe. É por isso que Marta diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria dito, mas agora, presente. Se o Senhor pedir, o Senhor Deus vai te ouvir. Você está entendendo? Marta se desconectou do passado. Marta permaneceu no presente. E aí é o problema de muita gente. Ou que vive no passado, ou que vive no futuro. E por isso não vive o presente. Marta não ficou questionando Jesus porque não recebeu. Marta não ficou batendo boca com Jesus, ou murmurando porque não foi ouvida na hora que ela precisou. Porque ele atrasou depois de 2 dias. Não, ela não ficou se lamentando com o passado. Ela simplesmente creu que no seu presente Deus continuava trabalhando, Deus continuava fazendo. E essa é a realidade, meu irmão. Pare de falar: mas Deus, porque o Senhor não me ouviu? Ah, Deus, há tanto tempo eu tenho te pedido. Ah, Deus, sei. Não, Deus, eu creio que hoje o Senhor pode fazer. Porque estou no presente. C.S. Lewis define: a fé é o firme fundamento, o sustento de tudo aquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isto é uma definição clara. A fé é a estrutura que sustenta a esperança. Entende? Você precisa se fundamentar em fé. Você precisa esperar. Amém. Como o texto diz em Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Paciência, ou com confiança, mostra a forma como a qual o salmista esperou. Ele não esperou baseado nos seus recursos, ele esperou confiando no Senhor. E esse é o fundamento. Perca a fé dos seus recursos, dos seus métodos, dos seus meios. Porque é exatamente isso, querido. Enquanto você estiver depositando a sua esperança nos seus métodos, não vai funcionar. Eu me lembro da história. O que eu quero convidar você a refletir é que uma família que agrade ao Senhor, ela precisa ter a fé da além da esperança. Desistir de querer conquistar as coisas apenas com seus métodos e da sua forma, e agir pela fé. E é por isso que a oração de Jesus, você já viu como Jesus vai orar quando vai ressuscitar Lázaro? Olha o que Jesus vai dizer, versículo 41 e 42, João 11. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouvistes. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui. O que Jesus está dizendo? Eu te agradeço, porque o Senhor me ouviste. Qual foi a palavra de Marta para Jesus? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas se agora, o Senhor pode receber tudo que pedistes. Marta estava certa. Ela talvez não estava aos pés de Jesus aprendendo, mas ela estava servindo e ouvindo e construindo a fé no coração. Você está me entendendo, irmão? E o que eu quero desafiar você? Eu não sei como é a relação da sua família com Deus. Eu não sei como está a sua casa. Talvez só o marido está buscando. Talvez só a esposa está buscando. Talvez só o filho. Talvez só a mãe, ou a sogra, o sogro. Mas o que o Senhor quer fazer é uma mudança não apenas da sua vida, mas em toda a sua casa. Marta servindo,
Lázaro, comunhão, e Maria adorando. Não existe algo maior ou melhor do que o outro. Existe tudo cooperando para o propósito eterno de Deus. O que a gente precisa apenas entender é que tudo tem o seu momento. Deus não repreendeu Marta por ela estar servindo. Deus repreendeu Marta porque ela estava agitada, preocupada e angustiada. Não foi porque ela estava servindo, mas foi porque o coração dela estava preocupado com muitas coisas. Essa foi a expressão de Jesus. E é por isso que eu quero que você entenda, não é sobre seu serviço, não é porque você está adorando, ou porque você está tendo comunhão, ou fazendo missões. O importante é que você precisa entender que há tempo para tudo. E nesse momento é que Deus quer usar a sua casa, cada um com seus dons, cada um com seu ministério, cada um fazendo o que Ele chamou para fazer. Não adianta Maria querer ser Marta, e nem Marta querer ser Maria. Nós temos aprendido isso. E nem ambas querer ser Lázaro. Cada um foi chamado. Assim como o marido tem um papel, a esposa tem um papel. Deus designou a sua família para que cada um, na área em que foi chamada, possa servir o reino dele. Mas você precisa estar disposto a isso. Tem alguém, você está entendendo a palavra de hoje, em nome de Jesus? Por isso eu quero convidar você a orar comigo. E nessa oração você vai dizer: Senhor, eu quero abrir a porta da minha casa, para que a nossa casa te receba. Mas eu quero te falar uma coisa. Tenha responsabilidade na hora de fazer essa oração. Jesus não anda sozinho. Ele só anda com a sua turma. Ele anda com o seu povo. Abrir porta para Jesus é esperar que você vai abrir porta para muita gente. É fazer da sua casa um ponto de apoio do reino, onde da sua casa pessoas serão salvas e abençoadas. Abrir a porta para Jesus é desistir de esperar de si mesmo e aprender a ter fé no Deus que você serve. Vai ter coisa, irmãos, vai ter problema lá, vai ter às vezes uma rusguinha entre as Martas e as Marias dentro de casa, e você precisa ter o Senhor lá dentro para trazer paz. Vai ter. Ser amigo de Jesus não livrou o Lázaro de morrer, não livrou Marta e Maria de passar por uma dor terrível, mas quando ele está lá, um milagre aconteceu. E aí? Eu te pergunto, Jesus está na sua casa? Ele é seu amigo? Amigo da sua família? Vamos orar? Em nome de Jesus? Vamos fazer esse convite. Pai, vem para minha casa. Pai, vem morar em nós. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um cajado